Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com as festas de fim de ano e a proximidade do pagamento do 13º salário, o número de vagas de trabalho temporário cresce em todo o país. Segundo o levantamento da Acertem, que é a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, somente em agosto foram geradas 248.560 vagas dentro dessa modalidade. Esse é o melhor resultado para o mês desde 2014, um aumento de 25,8% com relação ao mesmo período de 2021. Agora, quais são os setores que mais abrem vagas temporárias? Como encontrar essas vagas? E como transformar o emprego temporário em permanente? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o presidente da Acertem, Marcos de Abreu. Bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Marcos. Um prazer conversar com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina, a modalidade de trabalho temporário vem ganhando espaço nas empresas por ser uma opção formal de contratação rápida, não é mesmo? Oi, Celso. Olá, Marcos. Obrigada pelo convite. É isso aí, Celso. O crescimento no número de vagas temporárias de trabalho é surpreendente. A modalidade ganha esse destaque por ser uma opção formal de contratação rápida, flexível e garante segurança econômica e jurídica para os trabalhadores e para as empresas. E também é uma boa oportunidade para quem está fora do mercado de trabalho. E muitas vezes o trabalhador que se destaca acaba transformando a vaga temporária em contratação definitiva. Antes de falarmos sobre o número de contratações nesta modalidade, Dr. Marcos, explica aos nossos ouvintes quais são as principais regras do trabalho temporário e o que diz a legislação. O trabalho temporário, ele está previsto numa lei federal. Essa lei federal tem o número de 6.019 de 1974. Em 2017, essa lei foi modernizada e trouxe uma ampliação do prazo de contratação temporária. No passado, antes de 2017, o prazo máximo de um trabalhador temporário, num contrato nesta modalidade, ele estava limitado a 3 meses. Com a reforma trabalhista, este prazo subiu para 6 meses, porque o contrato temporário tem um prazo tão curto. Porque é uma legislação que traz para o trabalhador uma certa limite de prazo contratual. Então, para evitar que as empresas utilizem demasia o trabalho temporário, a lei estabeleceu um limite máximo. Então, o conceito é de que se o trabalhador trabalhar nessa condição acima de 180 dias, que é exatamente a metade do ano, ele não é mais temporário, ele passa a ser efetivo. Por isso que o limite máximo de um contrato temporário é até 180 dias, mas ele pode ser de 1, de 2, de 3, de 4. E a lei também traz um estímulo à empregabilidade. O que significa isso? Significa que a empresa que contrata o trabalhador temporário, através de uma agência credenciada pelo governo federal, esta empresa que dá a vaga temporária, ela pode, se ela gostar do trabalhador temporário, efetivá-lo a qualquer momento, antes de concluir o prazo de 180 dias. A contratação temporária é mais frequente em datas comemorativas como o Dia das Mães, o Dia dos Pais e as festas de final de ano. Sem dúvida alguma, é uma boa chance para os profissionais que buscam uma nova oportunidade para voltar ao mercado de trabalho, não é mesmo? Sim, o trabalho temporário é a contratação de uma força extra de mão de obra. Ou seja, a empresa já tem os seus efetivos e quando chegar essas datas sazonais, como Dia das Crianças, o Natal e o verão, as empresas reforçam o seu quadro de pessoal com pessoal temporário. Mas, em função do aquecimento da economia, as empresas estão reforçando ainda mais o seu quadro de efetivos. Então, o temporário que fizer um bom trabalho
ele vai chamar a atenção do supervisor e esse supervisor vai pedir a sua efetivação. Celso e Catarina, é importante frisar de que o trabalhador temporário ele trabalha ao lado de um trabalhador efetivo. Então, o trabalhador efetivo é que ensina o trabalhador temporário a fazer suas tarefas. Então, basta o trabalhador atender às solicitações do seu colega ali do lado, não é o seu chefe, é o seu colega efetivo, para que ele possa chamar a atenção da empresa e, enfim, conseguir conquistar o tão sonhado emprego efetivo. Marcos, além de ser benéfico aos candidatos, quais são as vantagens para as empresas que contratam esses profissionais? Antes de eu te falar das empresas, vamos falar do trabalhador. O trabalhador temporário, ele tem todos os direitos trabalhistas previstos na CLT, exceto as indenizações. Quais são essas indenizações? Os 40% do fundo de garantia e do aviso prévio determinado. Mas ele tem o 13º, as férias, 1/3 de férias e até o fundo de garantia que ele saca integralmente ao final do contrato. Agora, qual a vantagem para as empresas? Primeiro é de que a empresa pode reagir rápido. Se ela recebe uma encomenda, ou se ela recebe um volume de clientes, ou se a loja fica cheia e ela não estava preparada para atender essa demanda, ela liga para uma agência e rapidamente essa agência coloca os trabalhadores temporários. Por que a agência faz isso mais rápido do que uma empresa normal? Porque na modalidade do trabalho temporário, as agências credenciadas estão preparadas para responder com rapidez. E a empresa que contrata, ela também fica mais despreocupada, porque se for um pico de produção, um movimento muito pequeno, ela não precisa ficar mantendo o custo da mão de obra ali quando não tem clientes. Então, ela é mais rápido e a empresa fica mais flexível, mais segura para poder fazer essa contratação. Por isso, tem chamado muita atenção do mercado, o trabalho temporário. Primeiro porque, em 2018, foi editado um decreto que regulamentou a lei, e esse decreto é praticamente uma cartilha do trabalho temporário, escrito de uma forma, é um decreto jurídico, decreto federal, mas escrito de uma forma simples que é fácil de entender. Então as empresas ficaram menos preocupadas com as questões jurídicas que possam ser decorrentes de reclamatórias trabalhistas e de má interpretação da lei. Agora, as vagas temporárias em datas comemorativas, além de serem uma chance de recolocação no mercado, são uma injeção para a economia, né? Uma vez que os empregados terão renda para consumir bens e serviços. Exatamente. Nós temos um histórico de quantidade de vagas temporárias preenchidas todos os meses. Nós, antigamente, buscávamos essas informações no cadastro do Fundo de Garantia, porque o trabalhador temporário, nos arquivos do governo, ele tem códigos especiais que não se misturam com os códigos do trabalhador efetivo. Então, fica fácil para nós avaliar a quantidade, a movimentação dessas pessoas dentro desses códigos específicos. A gente tem esses dados desde 2014. E nós começamos a informar o mercado e o mercado foi percebendo que os nossos dados, eles eram um termômetro do mercado, porque é muito sensível, né? Eu contrato um mês e demito no outro, contrato um mês e demito no outro. Então, quando as vagas temporárias estão crescendo, sinal que a economia está se aquecendo. Quando as vagas estão diminuindo, sinal que a economia está decrescendo. Quero chamar a atenção de que no primeiro semestre agora de 2022, nós tivemos uma retração de 4%. E depois, agora em agosto, nós fomos surpreendidos com uma quantidade de contratações temporárias que a gente não previa. Então, esse movimento de contratação e demissão de temporários é uma forma de a economia demonstrar se ela está aquecendo ou se ela está desaquecendo. E a gente já consegue apontar o que provocou essa demanda maior no segundo semestre? Bom, eu posso dizer que no primeiro semestre
nós tivemos alguns fatores negativos que prejudicaram as contratações temporárias. No primeiro semestre, nós tivemos uma seca que prejudicou as contratações do agronegócio. Nós tivemos a guerra da Ucrânia, que gerou insegurança. E também tivemos o acréscimo da inflação. Então, as empresas colocaram um pé no freio. Agora, a situação climática ficou favorável, nós estamos tendo uma super safra de milho. A questão da guerra não causou estragos na nossa economia e também a redução da inflação, agora, estamos vivendo isso agora, animou as indústrias. E, com isso, as indústrias passaram a contratar em grande quantidade já no mês de agosto, porque as indústrias, normalmente, elas contratam de agosto a outubro. De outubro para frente começa serviços e de novembro para frente começa o comércio. Para isso contribui também os índices do mercado financeiro e do governo federal, que apontam uma melhoria na economia, né? Exatamente, porque melhorou a economia, melhorou as vagas temporárias. Por que melhorou a economia? Porque nós estamos tendo aí, primeiro, uma redução da inflação, certo? Segundo, os fatores externos que também estão ajudando a gente. Por exemplo, a situação climática e a situação da insegurança da guerra, que não está trazendo maiores consequências para o nosso mercado. Há alguma previsão da quantidade de vagas abertas até o fim do ano? Olha, como nós temos histórico desde 2014, como a gente teve um crescimento imprevisto das contratações temporárias durante a pandemia, porque na pandemia o trabalho temporário mostrou o seu real valor, porque é rápido e fez com que as empresas optassem pelo trabalho temporário naqueles momentos de incerteza. Então nós temos o histórico do ano passado, do ano anterior, então nós temos certeza de afirmar que serão contratados mais de 1.000 temporários no segundo semestre de 2022. A tendência continua de crescimento. Doutor Marcos, o senhor consegue apontar quais são os setores que mais buscam os trabalhadores temporários? A gente pode fazer inferências para o final do ano. Em agosto, agora, tivemos um crescimento de 25% em relação a 2021, que foi um bom ano. Ou seja, a retração de 4% do primeiro semestre já foi ultrapassada com um crescimento em agosto de 25%. E, lógico, no nosso perfil, quem mais contrata são as indústrias, depois serviços e depois comércio. Dentro das indústrias, tem algumas que têm uma intermitência maior, né? Por exemplo, a indústria de alimentos, ela se movimenta de acordo também com o comércio. Então, nós já, por exemplo, na Páscoa, nós já tivemos um volume de contratações na indústria para depois atender o comércio. Eu, por exemplo, no Natal, nós estamos com essa mesma indústria mudando o produto de chocolate para panetone. A indústria trabalha, ela consome mais temporários para produzir, porque o comércio, ele é a ponta final dessas contratações da indústria. E eu quero chamar a atenção também que durante a pandemia, a área de eventos, a área de serviços à pessoa física, eles tiveram uma retração muito forte. Eles sofreram bastante com a pandemia. Então, eles agora estão repondo os seus quadros de pessoal. Também, com uma certa insegurança, eles estão contratando temporários e convertendo. Então, a área de serviços, que hoje é a área que está numa velocidade de contratação maior, não de quantidade, mas de velocidade. As empresas que prestam serviços à pessoa física. Que tipo de empresa presta serviços para a pessoa física? Uma clínica médica, um salão de beleza, um restaurante, um hotel. Essas são as empresas que estão agora necessitando contratar mais rápido. Está chegando ao final, mas ainda há um espaço aqui para orientar as pessoas como elas podem encontrar essas oportunidades de vagas temporárias e se destacar nos processos seletivos para consegui-las, hein, doutor Marcos? Eu recomendo que, no caso das vagas temporárias, o candidato entre no site da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, verifique a agência que está mais próxima de sua residência e entre no cadastro e informe lá os dados que são necessários para a empresa selecionar a pessoa para uma vaga temporária.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do presidente da Acertem, Marcos de Abreu. Muito obrigado, doutor Marcos. Obrigado, Celso. Obrigado, Catarina. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina? Obrigada, Celso, e obrigada, Marcos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.